A história de Sansão é uma das mais complexas e fascinantes da Bíblia, e para expandi-la em detalhes, vamos explorar mais a fundo suas experiências, sentimentos e os contextos que o cercaram, mergulhando em camadas adicionais de drama, emoção e eventos que ajudaram a moldar o homem e o herói que ele se tornou. No início, os israelitas haviam caído em uma profunda apostasia. Eles se esqueceram das vitórias e libertações que Deus lhes concedeu no passado. O povo havia se misturado às nações vizinhas e adotado seus costumes, venerando os falsos deuses como Baal e Astarote. O pecado e a idolatria se espalharam por todas as tribos, e os líderes do povo estavam impotentes para resistir ao poder opressor dos filisteus. As vilas estavam desertas, os campos de trigo queimados e a esperança do povo estava em cinzas. Porém, Deus, que nunca abandonara seu povo completamente, observava com paciência e esperava a hora certa para agir. Ele já tinha um plano em mente, um homem que se levantaria contra os filisteus e começaria a libertação de Israel. Esse homem era Sansão. Mesmo antes de nascer, Deus o consagrou para uma missão, escolhendo um casal devoto, Manoá e sua esposa, para receber a promessa. Manoá e sua esposa, apesar de toda a devastação em sua terra, mantinham sua fé. Mesmo estéril, a esposa de Manoá orava todos os dias, pedindo a Deus que abençoasse sua vida e a vida do povo de Israel. E foi numa tarde quente, enquanto colhia figos no campo, que o anjo do Senhor apareceu a ela. A figura brilhava como o sol e tinha uma presença tão imponente que ela caiu de joelhos. "Levanta-te, mulher", disse o anjo. "Tenho boas novas para você. Deus ouviu suas orações e você dará à luz um filho. Ele será grande e começará a libertar Israel do jugo dos filisteus." Ela, tomada por um misto de alegria e temor, correu para contar ao seu marido. E quando Manoá ouviu o relato, seu coração se encheu de esperança. Ele orou ao Senhor, pedindo que o anjo retornasse para que pudessem saber como criar aquele filho especial. Deus, em sua bondade, enviou o anjo novamente, confirmando a promessa e orientando o casal a manter a pureza e a consagração daquele menino. Os meses passaram e a esposa de Manoá deu à luz um menino forte e saudável. Eles o chamaram de Sansão, que significa pequeno sol. Desde cedo, Sansão demonstrou ser uma criança diferente. Ainda pequeno, era possível perceber que havia algo especial nele. Quando completou 3 anos, já possuía uma força incomum para sua idade, movendo pedras que homens adultos teriam dificuldade em levantar. E ao longo dos anos, essa força só aumentava. Manoá e sua esposa educaram Sansão com cuidado, ensinando-lhe as leis de Deus e lembrando-o constantemente de sua missão especial. Eles sabiam que Sansão não era um jovem comum. Ele era o guerreiro que Deus havia escolhido para libertar Israel. Por isso, seu cabelo nunca foi cortado e ele sempre evitava alimentos impuros conforme as instruções do anjo. Ao alcançar a idade de 16 anos, Sansão já possuía a força de 10 homens. Ele começou a treinar nas colinas e vales, enfrentando animais selvagens e testando seus limites. Certa vez, um urso apareceu para atacar as ovelhas de seu pai. Com um rugido feroz, Sansão pulou sobre o animal e, com as mãos nuas, subjugou o urso, demonstrando a todos que sua força era uma bênção direta de Deus. No entanto, apesar de toda sua força, Sansão possuía um coração gentil. Ele usava suas habilidades para proteger os fracos e ajudar os necessitados. Mas mesmo com tantas demonstrações de poder, Sansão tinha um espírito inquieto. Ele desejava mais do que simplesmente proteger as ovelhas de seu pai. Ele queria cumprir seu destino. Ele sabia que sua missão ia além das colinas de sua casa e das batalhas contra animais selvagens. Quando Sansão se aproximava da idade adulta, começou a explorar as terras além de sua tribo. Certa vez, ao ir para Timnate,
encontrou uma mulher filisteia que despertou seu coração. Essa paixão, que parecia inofensiva, era na verdade um teste para sua lealdade a Deus e ao seu povo. Ao contar aos seus pais que queria se casar com a mulher, eles se opuseram, lembrando-o da promessa de Deus e da consagração que ele possuía. Mas Sansão, teimoso e confiante em sua força, insistiu. Ele via naquele amor uma chance de unir as duas nações e, quem sabe, trazer a paz. Mas Deus tinha outros planos. Aquele casamento seria apenas o começo de uma série de eventos que desencadeariam sua luta contra os filisteus. A caminho de Timnate, Sansão enfrentou um leão feroz. O Espírito do Senhor veio sobre ele com tal poder que ele rasgou o leão ao meio como se fosse um pequeno cordeiro. Isso foi um sinal para Sansão de que sua força vinha diretamente de Deus, e ele guardou essa lembrança em seu coração. Quando o casamento se aproximava, Sansão organizou um banquete conforme os costumes da época. E ali, em meio aos festejos, ele propôs um enigma aos filisteus presentes. Do que come vem a comida, e do forte vem a doçura. O enigma era baseado no leão que ele havia matado, onde, dias depois, encontrou um enxame de abelhas que produzia mel dentro do cadáver. Os filisteus, frustrados por não saberem a resposta, ameaçaram a esposa de Sansão para que ela arrancasse a resposta dele. Ela implorou e chorou até que Sansão, desgastado pela insistência, revelou o segredo. Traída, ela contou aos filisteus, e Sansão, furioso, cumpriu sua palavra, mas com um custo. Ele viajou até outra cidade filisteia, matou 30 homens e tomou suas roupas para pagar a dívida. Quando retornou, sentiu-se traído e humilhado, e sua raiva contra os filisteus cresceu. Após o incidente do casamento, Sansão se isolou por um tempo, refletindo sobre sua missão. Ele sabia que havia sido escolhido para libertar Israel, mas ainda não entendia como deveria agir. Deus, no entanto, estava preparando o terreno para suas batalhas. Certa vez, os filisteus queimaram os campos israelitas e aprisionaram muitos homens como escravos. Sansão, tomado por um espírito de justiça, decidiu agir. Ele pegou 300 raposas, amarrou suas caudas aos pares e colocou tochas acesas entre elas. Depois, soltou os animais nos campos dos filisteus, queimando suas colheitas, pomares e vinhedos. Este ato de guerra enfureceu os filisteus, que buscaram vingança. Eles capturaram e queimaram sua esposa e o pai dela. Esse ato brutal provocou a fúria de Sansão, que decidiu retaliar com ainda mais força. Ele atacou os filisteus, derrotando inúmeros soldados com a simples queixada de um jumento, mostrando a todos que seu poder vinha de Deus e que ele era um guerreiro incomparável. Mas nem toda a batalha era física. Sansão começou a se afastar dos conselhos de seus pais e das instruções divinas. Ele se envolveu com Dalila, outra mulher filisteia, e se deixou seduzir por seus encantos. Dalila, amando dos líderes filisteus, insistiu para que ele revelasse o segredo de sua força. Sansão resistiu por um tempo, mas sua fraqueza emocional acabou prevalecendo. Cansado de ser pressionado, ele revelou a verdade sobre seu cabelo, traindo seu pacto com Deus. Naquela noite, enquanto dormia, Dalila cortou suas tranças e os filisteus o capturaram. Sem sua força, ele foi subjugado, teve seus olhos arrancados e foi levado à prisão para ser humilhado. Ali, ele moía grãos como escravo, relembrando suas falhas e o destino que não cumprira. Mesmo cego e enfraquecido, Sansão nunca perdeu sua fé. Ele se arrependeu e clamou a Deus todos os dias, pedindo uma chance de redimir seus erros. Seu cabelo cresceu novamente e, com ele, sua força retornava. No dia de uma grande festa no templo de Dagon, ele foi trazido para servir de espetáculo aos filisteus. Pedindo ao jovem servo que o levasse às colunas centrais, ele sentiu a estrutura do templo e orou a Deus pela última vez. Ó Senhor, dá-me força uma última vez para que eu possa vingar-me dos filisteus.
Com um grito de dor e determinação, ele empurrou as colunas, derrubando o templo e esmagando todos os presentes, inclusive ele mesmo. Nesse ato final de bravura, Sansão matou mais filisteus em sua morte do que durante toda a sua vida, iniciando o processo de libertação de Israel. Sansão foi enterrado por seus familiares e sua história se tornou um exemplo do poder e da misericórdia de Deus, que, mesmo diante dos erros humanos, cumpre seu propósito através de quem ele escolhe. Se essa história tocou você, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder mais conteúdos inspiradores como este. Compartilhe essa jornada de fé e redenção com quem também precisa de força para enfrentar suas batalhas.